Olá, amigo, tudo bem com você? Denis Castro. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 6, What If, Killmonger. Você já se tornou seu próprio vilão? Nós vamos conhecer referências, nós vamos conhecer os personagens e nós vamos também entender que através de um fato histórico que aconteceu no século passado, remete muito o que esse personagem mostra nesse episódio, que tem um valor histórico e você vai relembrar que você estudou entre a 7ª e a 8ª série na sua escola. Tá certo? Então vem comigo para você não perder nada. Para você que não me conhece, meu nome é Denis Castro, sou gestor de projetos e cineasta. E eu criei esse canal para melhorar o seu dia, para transformar o seu dia e para colocar no seu projeto de vida, para ajudar você a completar aquilo que falta do seu projeto de vida. E você que está aqui comigo, conhece o meu canal, gosta dos conteúdos que eu passo aqui para você, gratidão por você estar aqui comigo. Então você já compartilha, você já dá seu like, você já comenta, porque o episódio promete muito. E você que chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse canal aqui é seu, é para te ajudar, é para você expandir o seu próprio ser, expandir a sua forma de pensar, expandir o seu projeto de vida. É para você completar o que falta na sua vida. Porque eu vou trabalhar com vocês aqui em gestão, vou trabalhar com quadrinhos, vou trabalhar com cinema, vou trabalhar com séries, vou trabalhar com animes. Ou seja, tudo para o seu projeto de vida. Gostou? Então fique comigo que você vai gostar muita coisa que eu vou trazer para você nesse episódio 6 de What If. Então, para a gente não perder nadinha desse episódio, você está comigo até o final. A gente vai estudar muito a questão de ser vilão. Então, você já se tornou o seu próprio vilão? Pergunta desafiante, não é, Denis? É muito desafiante, mas você vai ver que não é tão complexo como você pode imaginar para ajudar na sua vida, tá bom? Então vem comigo para a gente não perder nada. Sabe o que é interessante? Essa pergunta encaixa muito no episódio Arif 5 de semana passada. Você assistiu? Onde a gente fala sobre questão de caos, a gente fala a questão de o que aconteceria se os Vingadores se tornassem zumbis. Que interessante, eu coloquei o Walking Dead, eu coloquei o Parque Dinossauro, eu coloquei Manto e Adaga. Então se você gostou, pode apontar aqui para você conhecer depois que ver esse vídeo aqui, sobre essa informação sobre o caos, vale muito a pena. Se você juntar o caos daquela revista de semana passada com essa que eu vou colocar para você aqui agora, que é o episódio 6, você vai ver como é que complementam. Mas vamos conhecer os personagens. Nós temos aí de cara o Tony Stark, e nós temos o Eric Killmonger. Nós vamos conhecer direitinho ele. Temos primeiro o Michael B. Jordan, que é o Eric Killmonger. Que ele é o cara que faz aquela surpresa com Pantera Negra, toma o trono dele. Você já conhece no filme do Pantera Negra, né? Isso aí já vocês estão cientes disso. O mais importante é isso. E ele volta para fazer a voz do Eric Killmonger nesta versão, onde o Vigia mostra um cenário muito interessante. Ele fala que não intromete nas histórias, mas a cada conto que ele está fazendo com esses episódios, ele está intrometendo, ele está simplesmente contando uma outra realidade do que propriamente aconteceu. E nessa proposta desse episódio, ele vai contar uma outra realidade através dos olhares de Eric Killmonger, que você vai continuar acompanhando comigo aqui agora. Tá ele lindo, tá lindo na animação, olha o contraste, nossa, a animação da C. Bradley tá sensacional e eu sempre elogio, porque ela trabalha muito bem. Para falar de Eric Killmonger, eu tenho que falar de Don McGregor. Don McGregor foi o cara que criou esse personagem. E para ele estudar esse personagem levou muito, porque esse personagem teve a sua estreia em 1973. 1973 foi um período muito complexo nos Estados Unidos, que foi a Guerra Fria. E o que acontece? Ele precisava criar alguns personagens a pedido de Stan Lee para que possa mostrar às crianças que mesmo o pavor que eles estavam sentindo de não ter os pais perto, que muitos deles foram parar no Vietnã, lá no Camboja, para lutar por suas vidas e lutar por um país, ele também criou esses personagens para quê? Para que a criança se sentisse confortável e também entender que nem todo mundo é bonzinho, como o Eric Killmonger fala. E vocês sabem que ele é um vilão. Vocês viram isso em Pantera Negra. Agora vocês vão ver em What If. Então essa revista em quadrinho, ela surgiu em 1973. Olha como é que tá, tanto detalhe. Aí nós temos o Pantera Negra. É a mesma coisa que acontece no filme de Pantera Negra. Ele quer reivindicar o trono. Então mostra nessa revista aí. Olha o duelo entre o próprio Pantera Negra e o Eric Killmonger. Mas para destacar, eu quis trazer uma coisa fora da Marvel, porque é interessante você também contextualizar, porque eu não falo somente da Marvel, eu falo de todos os filmes. E quero destacar 3 personagens. E nós temos aí o filme Luta por Justiça. Você assistiu? É um filme espetacular, tá? Que está na HBO. Nós temos o Jamie Foxx, que vai ser agora em breve o Electro em Homem-Aranha.
nós temos Michael B. Jordan, que é o nosso Eric Killmonger. E ali no cantinho nós temos a Brie Larson, que é a nossa Capitã Marvel. E em cima nós temos o diretor de Shang-Chi, que é o Dustin Daniel Creighton. Nós vamos falar tudo deles. Mas do que trata a história de luta por justiça? Um advogado, Brian Stevenson, que é o Michael B. Jordan, assume o caso de Walter Mitchell, que é o Jamie Foxx, que é o Electro, que foi condenado à morte por assassinato. Apesar das evidências, não conseguiram comprovar a sua inocência. Então Brie Larson, que é a sua assistente, vai ajudar a resolver esse caso. Então ele encontra racismo e manobras legais para quê? Para que coloque em risco a vida do próprio personagem Micron, que é o Jamie Foxx. Então é uma vida colocada entre grades, colocadas presa nos sonhos e é preso numa oportunidade de se libertar. E esse personagem que ele faz, que é o Brian Stevenson, vai fazer de tudo para salvar esse rapaz. Mas só que existem alguns interesses que vão envolver racismo e manobras legais, envolvendo até a parte da justiça, vai colocar como complexo, porque acontece, você já foi o seu próprio vilão, e a mesma pergunta encaixa em luta por justiça. E o Dustin Daniel Creighton, que é o roteirista, e também o diretor, que é o mesmo de Shang-Chi, abrilhanta com muito diálogo, com muita referência em relação a como você pode lidar com a vida. Quando tem uma pessoa que está a caminho de um caos, no caminho de uma prisão que não tem mais volta. E o Michael B. Jordan, que é o Brian, vai fazer de tudo para tentar salvar ele. Mas aí vai contar muitas coisas, muitas reviravoltas. E esse roteiro do Daniel Creighton é sensacional. Uma outra coisa interessante desse diretor Luta por Justiça é que o Dustin Daniel Creighton é o diretor de Shang-Chi. E Shang-Chi é uma história muito linda entre complexo entre pai e filho. Não sei se você conhece os personagens, não sei se você conhece os 10 Anéis, a sua origem, os personagens. Então eu vou deixar para vocês aqui no cards a história todinha de Shang-Chi. Eu não assisti o filme ainda, estou esperando chegar no stream para assistir e depois fazer um vídeo para vocês. Mas conheço os quadrinhos e conheço a história. Então deixei aqui para vocês complementar quem já assistiu e quem não assistiu pode conferir essa análise que eu fiz do que aconteceria nessa história que o Daniel Creighton propôs. Bem antes eu comentei, esse filme vai ser sucesso e vai surpreender muita gente. Agora quem faz o Tony Stark, que é o contraponto do Eric Killmonger, é o Mick Winger, que é o nosso Tony Stark também, que ele faz, a animação tá linda, olha pra você ver como é que tá linda ela aqui, que ele faz a voz do Homem de Ferro em Vingadores Assemble, que está disponível na Disney+. É uma equipe de super-herói que vai enfrentar vários tipos de desafios e vai ter que aprender com as diferenças. Então é muito interessante essa série, tem 3 temporadas, vale muito a pena. Ela é conhecida como Vingadores Unidos, é uma animação muito bela. Depois eu preciso falar de Andy Serkis, que é o nosso Ulysses Klaue. Só de cara você talvez, mas quem que é esse cara? Primeiro, olha como é que ele tá lindo na animação, tá a animação bem perfeita mesmo, se você comparar o rosto, tudo certinho, muito legal mesmo a animação do A.C. Bradley. E aqui tá ele, ele trouxe uma tecnologia muito interessante para fazer o movimento dos macacos. E aí tá ele é o César, que faz o movimento e faz toda a dublagem para esses macacos, que é o César. Ele está disponível no canal de streaming da Star. Muito bom esse filme, vale muito a pena porque trabalha a questão do caos novamente, sobre a questão de um experimento para salvar uma pessoa, só que esse experimento também vai revigorar tanto os macacos que eles começam a falar, entender, pensar, vale muito a pena para quem não assistiu para esses macacos. E o nosso Andy Serkis dá um show. Em breve ele vai ser o mordomo de Batman. Depois nós precisamos falar de Jon Favreau, que é o nosso Happy. Jon Favreau acompanha muito já o Tony Stark. Desde o Homem-Ferro 1, Homem-Ferro 2, Homem-Ferro 3. Mas eu queria destacar não essa personalidade dele, mas como um cara que é visionário e colocou uma série sensacional que ele está produzindo e está ganhando muito elogios. Que é o nosso, primeiro nós temos que falar aqui, ele e o Arif, como é que tá linda a animação. Que é o nosso Mandalorian. Você já assistiu Mandalorian? Conhece as 2 temporadas de Mandalorian? Eu fiz um vídeo para cada episódio, vou deixar aqui a minha playlist do Mandalorian para você conhecer. Tá maravilhosa, onde eu trabalho a questão de medo, onde eu falo sobre confiança, onde eu falo de todo tipo que é gestão humanizada. A questão de inteligência emocional, autoconhecimento, tá tudo lá. É só você acompanhar.
Você vai gostar muito dessa playlist que está especial para você. Cada cenário, cada coisa, cada história que é contada, e é maravilhoso. E o Odinha, que você está vendo na foto aí, ele dá um show de interpretação. Maravilhoso. As brincadeiras que ele faz com a bolinha do freio da nave, é lindo. O próprio Mandalorian, que tem que lutar muito pelas suas classes sociais, tem que mostrar como faz para vencer os seus desafios, ao passo que ele não sabe nem como é cuidar de uma criança. Mandalorian é um espetáculo. E o Jon Favreau arrebentou com essa série. Tô torcendo para chegar à terceira temporada, mas parece que ela vai vir só no final de 2022. Não tenho certeza, mas os rumores dizem que vai ser só 2022, porque tem muita coisa para contar, tá? E isso vai fazer um contraste muito interessante sobre o que? Você, questão do seu vilão, será que você está dando a oportunidade de você se conhecer? Está dando a oportunidade para ver se realmente aquelas atitudes que você está fazendo está funcionando? É isso que você quer para sua vida? Mandalorian faz essa conversa com você. Em cima disso, eu trouxe também as referências cinematográficas, que é interessante você contextualizar sobre esse episódio. Mas antes de eu falar sobre essas referências cinematográficas, eu queria só fazer uma contextualização sobre esse episódio, tá? Esse episódio marca muito a questão da procura que o Killmonger, que é o Eric Killmonger, vocês estão vendo aí, que ele quer vingar a morte do pai. Só que esse tipo de vingança não leva a nada, né? Mas só que ele quer arquitetar um plano para destruir o próprio primo, o próprio tio, a própria tia, quer destruir a Wakanda. E é ali que vai começar a contar a história. E essa história começa a partir de quando ele salva o Tony Stark. Muda totalmente o contexto da história, que é essa realidade. Porque no primeiro Homem de Ferro, ele não tem ninguém para salvar, como o Eric Killmonger. Mas ele acha um lugar lá que está todo protegido de bombas. Ele conhece um cientista e ali ele conhece como que funciona o reator, como é que funciona a questão dele se transformar em um Homem de Ferro. E tudo isso está mostrando dentro do filme O Homem de Ferro, o primeiro filme. Então, ali conta essa história e dali você conhece como surgiu o Homem de Ferro. Nessa realidade do Vigia é um pouco diferente. Em vez dele ser salvo por causa daquele cientista que ele vai passar naquela caverna, não, quem surge é o Eric Killmonger para salvar ele. Então ele muda toda a história e cada parte da história é uma surpresa. Esse episódio não merece spoiler. Não merece spoiler. Não merece vocês assistirem nenhum tipo de spoiler deles. Sabe por quê? É um episódio que mostra para você, dá uma chance para você. E ninguém vai conseguir interpretar o que você pensa. Pode soltar todo tipo de spoiler, vai te falar o que for da história, mas é a versão da pessoa. Não é a sua versão. Por isso que eu não falo de spoiler aqui. Não falo. Não falo porque eu não quero estragar a sua surpresa. Eu fui até o momento que ele se encontrou com o Tony Stark. Dali começa toda a transformação. Que graça que eu tenho de contar o que vai acontecer na próxima transformação se eu deixo você descobrir? Não é melhor assim? Não é melhor você tentar pegar todas as pistas que eu estou passando para você e você buscar? Porque o spoiler é como se fosse uma erva daninha. Isso não presta. Infelizmente não presta. Desculpa falar, mas não presta. Tira a sua oportunidade de pensar. Tira a sua oportunidade de buscar. Agora, se você prefere assistir spoiler, tudo bem. Mas faz o seguinte, não é a sua visão. Então acho que seria interessante você colaborar com você e se descobrir. Então eu acho mais interessante trabalhar nesse ponto. Mas vamos conhecer as referências cinematográficas, que é muito importante. Primeira referência cinematográfica, nós temos a questão do vilão. Você já se tornou o seu próprio vilão? Nós temos o Ultron, e naquele filme de 2015, de Joss Whedon, que é o quê? Vingadores e a Era de Ultron, onde ele foi criado através de um experimento de inteligência artificial, e ali tem um contexto muito interessante que ele vai se fundir ao Jarvis. Só que ali é um ser diferente, é um ser com inteligência artificial muito forte. Então ele vai começar a pesquisar tudo sobre o mundo. Só que ele é como uma criança. Ele não consegue se adaptar, então ele precisa aprender. E ali ele vai começar a questionar o que a humanidade faz, o que a humanidade fez, o que a humanidade pode fazer. Então ele não entende, ele entra em parafusos e a própria inteligência artificial que tem dentro dele não compreende, ele quer realmente se proteger. E para se proteger, ele quer o quê? Ele quer tirar todos os humanos da Terra. Então é um contexto muito interessante a questão do vilão. E o Ultron faz isso.
Esse personagem, esse vilão, o Ultron, é maravilhoso nos quadrinhos. E foi muito bem interpretado por James Spader, que é aquele cara que faz a Lista Negra. Então, uma dica muito interessante para vocês entenderem o valor desse vilão, que tem muito a ver com o Killmonger. Então, a primeira referência é o Ultron. Depois, a gente tem uma questão muito interessante sobre os irmãos Grimm. Eu não sei se vocês já chegaram a ler os livros de Grimm, mas os irmãos Grimm, a sua origem é da Alemanha. E eles criaram cada conto fantástico. Por exemplo, não é à toa que a Disney é sucesso o que ela fez. Branca de Neve é conto deles. Fez a Bela Adormecida é conto deles. Fez Chapeuzinho Vermelho é conto deles. Ou seja, a maioria das histórias infantis é tudo do Grimm. Só que o que acontece a proposta do Grimm? Atrás de cada pessoa existe um monstro, existe um animal dentro dela. E essa proposta está dentro do Killmonger. Ou seja, ele se transforma num animal feroz, irracional. Porque ele não para um minuto para tentar vingar o próprio pai. E a série Grimm, eu não sei se você assistiu, está na Globoplay, é maravilhosa. Por quê? Porque trabalha com pessoas normais, só que mostram pessoas vestidas de monstros. Por exemplo, tem lobo, tem tigre, tem sapo, tem urso. Cada um tem a sua personalidade. Você conhece essa série, o Grimm? Já assistiu? Deixa aqui nos comentários. Por quê? Envolve muito. Você é seu próprio vilão? Tem muito a ver isso. Por que eu falo isso? Porque às vezes você está num dia ruim, você pode se transformar num lobo, pode se transformar num urso, ou seja, pela sua personalidade e pela sua própria emoção. Então fica a dica para vocês compararem lá com a questão do Killmonger, o Grimm. E outra aí que não podemos nem deixar de falar é o Loki. O Loki está aqui, vocês estão vendo o Loki. Tem uma playlist maravilhosa que eu posso deixar para vocês aqui, ó, que eu vou convidar vocês a conhecer. São 6 episódios que eu fiz detalhado, falando sobre os personagens, falando sobre referências. Tá maravilhosa essa playlist. E o Loki também é a mesma coisa. O que ele faz com o irmão dele, adotivo, que é o Thor? No Thor 1, por exemplo, ele se fantasia, ele se mistura, ele vira o Capitão América, ele vira vários personagens para tentar comover o próprio irmão adotivo. Até o Odin, né, ele faz isso em Thor Ragnarok. Quando o Odin não está mais presente entre a gente, ele se faceia, ele se modifica pelo próprio Odin para tentar enganar o próprio irmão. Olha o Loki, é um outro vilão muito interessante, só que não trabalha muito a questão dessa muita vingança não, mas é a questão de ele querer provar para o irmão que ele tem capacidade, porque ele é um filho adotivo. Depois tem uma cena interessante que eu busquei, que na hora que faz o treinamento, o Eric Killmonger vai fazer um treinamento com o Tony Stark, vai lembrar muito a cena de Gigantes de Aço. Você assistiu esse filme com o Hugh Jackson? É maravilhoso, a história de um boxeador e tem um robô, só que isso foi uma ficção científica de Charles Lavie. E nessa ficção científica mostra são luta entre robôs. Só que existe um cenário nessa cena aí que ele cria um sistema de rastreamento. E esse rastreamento, na hora que ele vai lutar, o robô também vai fazer a lutar. Esse é o Atom. Então é maravilhoso. Para quem não assistiu, eu recomendo vocês assistirem Gigantes de Aço, que tem muito a ver com esse What If episódio 6. Fora isso, nós temos a questão do contexto que envolve Killmonger sobre a questão de dominação. Ele quer dominar, ele quer ser o primeiro, ele quer vingar. E para isso nós temos Prometheus. Você conhece Prometheus? É do Ridley Scott, que é o cara que criou o Alien, o Oitavo Passageiro. São equipes que embarcam numa jornada espacial para descobrir a verdadeira origem da raça humana. Só que no planeta destino que está marcado, aparecem criaturas monstruosas, que é os aliens, que vai tentar dominar isso. Só que aí vem a questão de você, seu próprio vilão. Tem um personagem que promove essa própria pergunta. Onde eles não caíram não foi à toa, tem um propósito. Vocês podem conferir lá em Prometheus. Tem muito a ver com o Arif episódio 6, gente. Killmonger tem muito em Prometheus, tá? Vale muito a pena. E agora nós chegamos na nossa referência histórica. Lembrar lá da 7ª, 8ª série? Vamos lá? É a história do estopim da Primeira Guerra Mundial. Qual que foi essa história do estopim da Primeira Guerra Mundial? Isso aconteceu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduto do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa Sofia, é assassinado em pleno desfile de ruas onde ele estava desfilando de carro, nas ruas de Sarajevo, na Bósnia. Aquele assassinato provocou uma ira muito grande dos alemães. O que aconteceu? A princípio seria uma guerra mais setorizada.
Mas não, isso provocou a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, através de uma simples atitude de matar uma pessoa, no caso matou um rei e uma rainha, provocou a Primeira Guerra Mundial. Isso já aconteceu também, mais recente, no século passado, foi o caso do JFK, onde mata ele também num desfile. Parece que é uma semelhança, né? Mas graças a Deus aquilo ali não saiu daquele ponto. O fato que acontece com o arquiduque Ferdinando promove muito a questão da Primeira Guerra Mundial. Então, se eu colocar como contexto dessa história de What If episódio 6, mostra como o Vigia mostrou como que é possível destruir a realidade diante de um homem que poderia fazer tudo. Ele arquiteta tudo. E você quiser conhecer um pouquinho da história, você pode remeter à realidade. Isso aconteceu em 1914. Esse assassinato que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Você sabia disso? Interessante essa relação, né? A realidade sendo conectada aos quadrinhos, a realidade conectada aos filmes, a realidade conectada às séries. E agora a realidade conectada às animações. Depois fala que não tem muito a ver, a gente vive muito, por exemplo, eu sou cineasta, você vive muito fantasiando, você vive muito no sonho. Não, olha só, uma coisa simples que pode ser que, para muita gente pode ser simples essa guerra, não, ela provocou muita tristeza no mundo em 1914, né? Ela durou 4 anos, 1914 a 1918, simplesmente por causa de um assassinato. Incrível, não é? Infelizmente é isso. Mas aí eu pergunto para você, você se conhece? Você é o seu próprio vilão? Eu fiz um vídeo aqui, ó, vocês podem conferir, que fala sobre o Falcão e Soldado Invernal. Para mim foi uma das melhores séries que passou até agora na Disney Plus. Porque trabalha muito a questão da transformação da própria pessoa. E é maravilhosa essa série. Se você não assistiu, eu fiz aqui o primeiro episódio conversando com vocês, que é Você Se Conhece, que vale muito a pena. Eu vou mostrar os personagens, vou mostrar o que está por trás dessa série. É maravilhosa e eu convido vocês a conhecer. Também quero convidar vocês a ser parte do meu Telegram. Tá vendo aqui? Tem um QR Code aqui, ó, onde você pode fazer parte do meu Telegram. Vocês vão receber conteúdos também do meu canal, que eu tô rumo a 1.000 inscritos, eu conto com vocês. Onde a gente fala sobre medo, a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre gestão de conflitos, empreendedorismo, economia da felicidade, saúde mental. Então, várias situações, vários temas que são convidados do Projeto Olhares, que tem a oportunidade de levar esse conteúdo para você que está precisando. É tudo gratuito, não tem que pagar nada, tá tudo certinho para você. Você pode assistir a hora que você quiser. Tem uma playlist sensacional aqui do Projeto Olhares. Vocês estão vendo aqui, ó, rumo aos 1.000 inscritos. Estão caminhando porque eu quero chegar a 1.000 inscritos. Qual o propósito? Porque eu possa fazer post dentro do YouTube. Eu faço post no LinkedIn, eu faço post no Instagram, mas eu quero focar também em post no nosso YouTube, que tem muito a agregar para vocês. Os conteúdos são riquíssimos. E fora a revista Aperte F5, que é dica atrás de dica, de filmes, séries, animes e quadrinhos. Então, se você gostou mesmo, sabe o que você pode fazer? Convide um amigo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e fala com ele. Aqui tem conteúdo que vai te ajudar. Aqui tem conteúdo que vai transformar o seu dia. Aqui tem conteúdo para melhorar o seu projeto de vida. Isso é sensacional, através da revista Aperte F5 e através do Projeto Olhares. Certo? E o melhor, sabe o que é, gente? É a sua presença. Sou grato pela oportunidade de você estar assistindo aqui aos domingos. Estou estreando sempre aos domingos. Por que eu escolhi os domingos? Porque os domingos você te propõe você melhorar o seu dia e prepará-lo para uma semana melhor ainda, através dos meus conteúdos. Esses conteúdos que podem ser da revista Aperte F5, pode ser conteúdos do Projeto Olhares, tem diversos aí, você pode pegar no canal. Tem um detalhe, ó. 1, 2, 3... Quer dizer que o YouTube está indicando alguma coisa para você assistir, ou é uma playlist, ou é um vídeo especial que está separado para você. No mais, agradeço pela oportunidade de você estar aqui comigo. Até a próxima. Fique com Deus, gratidão e tenha uma linda semana. Valeu, gente. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, gente!